A promoção Oficina dos Sonhos da Bosch voltou. Compre produtos do Grupo Bosch e concorra a mais de 200 prêmios incríveis e 5 oficinas Bosch no sorteio final. Serão sorteios semanais. Comprando ferramentas mais acessórios, você tem o dobro de chances de ganhar. E a promoção é válida de 1º de agosto a 31 de outubro de 2021. Cadastre-se no site da promoção e participe! Você já teve esse tipo de problema? Você está querendo usar a sua máquina elétrica, ela não está ajudando, ela não está fazendo o que você quer que ela faça? Você sabia que o problema pode estar no acessório? Ou na escolha dele, ou na instalação do acessório corretamente? Hoje eu vou te dar dicas muito importantes em relação a isso, mostrando alguns modelos de máquina. Então não sai daí, aproveita, já se inscreve no nosso canal, aciona o sininho enquanto roda a vinheta. Você descobriu o que aconteceu na primeira cena que eu não estava conseguindo cortar a madeira com a serra tico-tico? O que aconteceu? Eu instalei a lâmina de serra ao contrário, invertida. Então eu estava fazendo corte com a parte lisa da lâmina. Isso é uma coisa que eu forcei a barra, né? Eu criei essa situação. Mas isso poderia, por exemplo, ter acontecido com uma distração. Isso é muito comum. Então, por isso que o primeiro ponto aí que você precisa levar em consideração é prestar atenção, o máximo de atenção possível. Leia o manual de instrução da sua máquina para você entender o tipo de acessório que ela comporta e como você instala o acessório. Depois, você tem que buscar o acessório correto para a ação que você vai fazer e ele tem que se adaptar à sua máquina. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece comigo assim de vez em quando, mas por pura distração. Já por várias vezes, usando uma furadeira, uma simples furadeira, eu estou ali fazendo um furo, por exemplo, numa madeira e o furo eu tenho que forçar muito e o furo não vai. E eu sei que a broca está boa, afiada, uma broca nova. Aí você para e pensa, poxa, mas o que está acontecendo? Eu estou usando a máquina com velocidade inversa, invertida. Então, em vez de a broca tá girando no sentido correto, ela está girando ao contrário. Então aí no caso o que é? A broca está correta, ela está bem instalada na furadeira, mas eu estou usando ela indevidamente, ou seja, eu estou girando ao contrário. Então são vários pontos aí que você precisa prestar atenção. Vamos seguir falando de furadeira, de aproveitar e falar aí a questão das brocas. Para você utilizar uma furadeira, você tem que usar o quê? A broca certa para a função que você vai fazer. Existem inúmeras brocas diferentes, então a escolha da broca correta é muito importante. Quanto à fixação dela na furadeira, é bem tranquilo, mas tem aí umas diquinhas que eu vou passar para vocês. Se você tem alguma dúvida em relação a alguma máquina, algum acessório, coloca nos comentários, que aí eu respondo para você ou quem sabe até faço um vídeo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Brocas de aço rápido, que são próprias para você furar metal. Mas você pode furar madeira também, não tem problema algum. Brocas para furar madeira. São as brocas de 3 pontas. Elas são específicas para madeira. Brocas para furar alvenaria e concreto. Elas têm uma ponta de metal duro, justamente para fazer esse tipo de furação. Brocas multi-construction. São brocas multifunção. Furam madeira, metal, alvenaria. Agora 3 modelos de broca mais específicas para furação de madeira. Então essa é a primeira broca Forstner, que faz furos de diâmetros maiores com bastante precisão, é uma broca de acabamento. Serra copo, que não deixa de ser uma broca para fazer furos com diâmetros maiores em madeira também. Esse modelo fura madeira e metal. E a broca chata também para fazer furos em madeira com uma boa gama de diâmetros. Mostrei para vocês alguns modelos de broca, mas nós temos um vídeo no nosso canal, tipos de brocas.
onde eu mostro e explico outros modelos. Vou deixar nos cards para vocês assistirem. O que você precisa prestar atenção quando você vai colocar uma broca instalar uma broca na sua furadeira? Então aqui, ó, tem uma furadeira normal, que você tem um mandril e aperta a furadeira com uma chave de mandril. Se você fizer o aperto simplesmente num dos furos aqui do mandril, você vai ter um aperto, eu diria, fraco. Se você fizer em 2 furos, você já vai aumentar o aperto da broca no mandril. Então o que acontece? Se você não apertar muito, quando você estiver furando, a broca pode girar em falso, né? Se você apertar pelo menos 2 furos ou os 3, aí você vai ter a broca muito bem fixada. Então presta atenção nisso. Aquela questão que eu falei anteriormente, né, de usar a máquina com o giro errado, ou seja, o giro inverso. Então presta atenção nisso também, que isso é muito comum de acontecer. E basicamente para a utilização da furadeira, você tem a questão, por exemplo, de função martelete ou função simplesmente furação, né? E no caso de uma parafusadeira, por exemplo, existe um mandril que é um mandril de aperto rápido, que você aperta ele com a mão. Então você vai dar esse aperto uniforme com a sua mão. Outro detalhe é com relação ao tipo de haste. Existem as brocas normais, tem uma haste lisa, onde você prende as pinças do mandril, mas existem, por exemplo, a serra-copo tem uma haste, o suporte dela tem uma haste sextavada. As pinças dos mandris são 3 pinças, então você vai precisar localizar na parte reta um sim e um não aqui da haste sextavada da sua broca. Você posicionando corretamente para que a pinça apoie perfeitamente na face do sextavado, aí é tranquilo. Dá o aperto, se for com a chave chave de mandril, dá uns 2 apertos, aí você já vai estar com a furadeira em boas condições para usar com segurança. Um outro detalhe em relação à profundidade que você encaixa a broca dentro do mandril. No caso de uma broca, por exemplo, desse tamanho, já é um tamanho considerável, se você encaixar no mandril e encostar no fundo dele, você vai ter aí as pinças pegando, eu diria, da metade da parte lisa para frente. Tá de bom tamanho. Agora, se você vai usar uma broca fininha, uma broca menor, mais curta, aí se você enterrar ela dentro do mandril, as pinças vão acabar pegando na parte helicoidal, na parte de corte. Então aí é o caso de você puxar um pouquinho para fora e procurar colocar as pinças no meio da parte lisa, no meio da haste, né? Onde você tem que fazer a fixação. A próxima máquina é a serra tico-tico. A serra tico-tico você realmente vai ter que escolher a lâmina indicada para o material que você vai cortar. Se você olhar no site, por exemplo, da Bosch ou de algum outro fabricante, você vai ter lá diversos modelos diferentes relacionados a tipos de materiais diferentes. Então aí fica fácil de você escolher qual modelo de serra que você precisa utilizar. Com relação à instalação da serra na máquina, geralmente hoje em dia os encaixes são universais. Então lâminas de modelos de marcas diferentes vão se encaixar em todas as máquinas. Então só presta atenção nisso, né? Se a sua máquina tem um encaixe universal, aí não tem problema algum. Quando você encaixa, geralmente ela faz um clique, né? Antigamente existiam máquinas que tinham que apertar um parafusinho. Ainda existem esses modelos de algum fabricante, se eu não me engano. Mas hoje em dia, geralmente, você só faz um clique e a lâmina está encaixada. Procure colocar os dentes para frente, né? Para você não usar a lâmina invertida, como eu mostrei inicialmente. E um detalhe final é com relação ao esquadro da base em função da lâmina. Arruma um esquadro pequeno e você posiciona então aqui na base da máquina e vê o esquadro em relação à lâmina. E isso pode evitar aí de você fazer cortes tortos. E é um detalhe que é um detalhe em conjunto com o posicionamento da lâmina. E por fim, mais um outro detalhe que é o seletor de movimento pendular. Esse seletor, se ele estiver no zero, a lâmina simplesmente vai subir e descer.
Se ele estiver no 1, 2 ou 3, ele vai aumentando o movimento oscilante, como se fosse o movimento de um serrote, você utilizando um serrote manualmente. Então o que acontece? Você tem um rendimento melhor da serra no corte, porém compromete o acabamento. Então você precisa escolher. Se você quer um rendimento melhor, vai comprometer o acabamento. Se você quiser um acabamento melhor, aí você deixa no zero esse seletor. No nosso curso de marcenaria, eu coloco como uma opção a serra tico-tico para você fazer os seus cortes. Eu dou várias dicas em função da utilização da serra tico-tico, que é uma máquina que eu diria que a grande maioria tem dificuldade de utilizar. Além da tico-tico, eu falo de diversas outras máquinas, eu dou dicas de como você escolher a máquina, de como você comprar, os detalhes que você precisa prestar atenção. Hoje aqui a gente está falando de acessórios. E lá no curso eu falo em detalhes como você escolher a máquina correta aí para você fazer as suas artes em madeira. Serra circular manual, uma serra de 185 milímetros. Recentemente eu lancei um vídeo no nosso canal falando justamente de como você escolher o seu disco de serra, para que tipo de material, e todo esse universo envolvendo a escolha do acessório. Hoje eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês a questão dessa adaptação, né, da instalação do disco na sua serra. Eu tenho aqui 3 situações em função dessa serra e eu vou abordar aqui essa instalação, que ela deve ser muito bem feita, ou seja, precisa, para que você não tenha nenhum problema e não cause nenhum acidente. Eu tenho aqui 3 discos. O disco preto é o disco original da serra circular, da Skil. Inclusive é um disco da Skil. É um disco de 24 dentes e ele tem um furo de eixo de 15 milímetros. O segundo disco é um disco de 185 milímetros da Freud. Ele tem 60 dentes e ele é próprio para corte de painel laminado. O furo de eixo dele é um pouquinho maior, é 20 milímetros. E essa terceira opção é um disco de 24 dentes, de 184 milímetros, e tem um furo de eixo maior ainda, tem 25 milímetros. Então assim, independente da função do disco, para que ele serve, a gente tem aqui diferenças de adaptação na máquina, que é justamente o diâmetro do eixo. Então essa adaptação é que eu vou explicar para vocês agora. O disco de serra, ele se adapta à máquina, primeiro se encaixando perfeitamente no eixo da máquina, ou seja, o furo dele se encaixa no eixo. Depois, aí você tem 2 flanges. Flanges é justamente as 2 peças que prensam o disco e aí tem o aperto de um parafuso para que o conjunto todo fique balanceado e o disco gire sem problema algum. Essa questão de ter diâmetros diferentes de eixo, ou melhor, diâmetros diferentes de furo nos discos, o problema, na realidade não o problema, mas a questão que você precisa prestar bastante atenção para fazer a instalação correta. Então, eu vou soltar aqui o parafuso e a flange e a gente vai fazer a instalação do disco original dessa máquina, para vocês verem. Depois de tirar o parafuso e a flange, você tem que prestar atenção no sentido de giro do disco. Então esse disco gira nesse sentido e bate aqui com a flecha da máquina, que também é nesse sentido. Então você abre a capa de proteção e encaixa aqui o disco. Se vocês repararem, esse disco, que é o original da máquina, ele entrou praticamente justo aqui no buraco, no diâmetro do eixo. O furo do disco entrou perfeitamente aqui no furo. Tem um ligeiro jogo, mas esse jogo é de fábrica, isso não tem como resolver. O que você faz? Quando você solta a flange, ela tem uma posição correta. Se vocês repararem, ela tem aqui uma saliência toda a volta. Essa saliência é que vai dar realmente o aperto aqui, junto com a flange de baixo, para que o disco fique bem fixado. Se eu inverter essa peça, você pode até fazer esse teste, você vai ver que ela vai ficar com algum jogo.
Então eu estou colocando aqui na posição correta e prendendo o parafuso. O objetivo final aqui dessa instalação, o que que é? Nós termos o disco bem fixado. Para você dar o aperto no parafuso, você precisa apertar uma alavanca, sempre é uma alavanca que tem no corpo da serra, e essa alavanca trava o eixo, para você poder dar o aperto. Então aqui eu estou apertando, estou girando, o eixo já travou e agora eu dou o aperto final aqui. Então o que acontece? Aqui no caso, o disco está praticamente sem jogo algum na sua largura e ele está balanceado, ou seja, ele está bem instalado para ser utilizado. Agora eu vou fazer a instalação do disco da Freud, que é um disco que tem um diâmetro um pouco maior, o furo do disco. O procedimento é o mesmo, você solta a flange, solta o parafuso, tira a flange e entra com o outro disco. Respeitando o sentido do giro do disco. Então, o que eu percebo? Primeiro, esse primeiro disco original da máquina, ele é mais fino do que esse disco da Freud. Esse disco aqui, ele tem... Não está falando quantos milímetros ele tem, mas ele é mais fino. Bom, eu vou medir com o paquímetro. Olha, ele tem praticamente 1 milímetro de espessura, o disco original. O outro disco, esse disco que eu estou colocando, ele tem 1,6 milímetros de espessura. A espessura do corpo do disco. 1,6 milímetros. Então o que acontece? A gente tem aqui duas questões. A primeira questão é esse jogo. Esse jogo está mostrando que o disco está dançando aqui porque o furo é maior. O eixo é 15 e o disco é 20. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso preencher essa largura a mais com um anel de redução. Então eu tenho aqui um anel que cobre o quê? Cobre essa diferença de largura. Então aí o disco já fica com o mesmo jogo que tinha o primeiro, o original. Um jogo bastante pequeno. Agora, esse anel que você coloca de redução, ele tem que ter essa espessura de 1,6 milímetros. É como se você estivesse reconstituindo o metal aqui no meio para poder adaptar o disco da forma correta. E aí você então entra com a flange e aperta de novo. Então, basicamente, o que você precisa prestar atenção e ter o acessório correto se você tiver essas diferenças de diâmetro e de espessura, é justamente buscar um anel de redução para você preencher essa diferença. Para que você não tenha nenhum jogo em relação ao giro do motor, ou que ele esteja desbalanceado. Então, olha, ele está firme e está ok. Você, quando fizer esse tipo de instalação, que você está colocando um anel de redução, aí você gira o motor no ar e olha ele dessa forma, procura olhar o disco assim, faz ele funcionar e olha nesse sentido, justamente para você ver se ele está tendo algum tipo de oscilação. Ou você procura escutar o barulho. Se você escutar algum barulho estranho, isso pode ser também que ele não esteja bem fixado. Bom, a terceira situação aqui é exatamente igual, só que é um furo maior.
Então vejam, a folga ela ficou maior ainda, a flange quase não pega nesse tipo de disco. Aqui, por exemplo, se eu completar essa diferença, posso usar aqui um anel. Eu tenho um anel, olha, é um anel inclusive mais largo que esse, que é o que eu usei no outro disco. Então eu instalo ele aqui e ele se encaixa, olha. Mas você tem que prestar atenção porque o que tá pegando aqui efetivamente de flange em cima do disco é bem pouco. Olha, eu vou tirar aqui para vocês verem. Vejam, é praticamente 2 milímetros de cada lado. Então, procure observar esse detalhe quando você for comprar o seu disco em relação ao eixo da sua máquina. Eu diria que essa flange é pequena para sustentar um furo com esse tamanho de disco, com esse tamanho de eixo, né? Com esse tamanho de furo de eixo. Como vocês viram, são detalhes mais técnicos que vocês precisam prestar atenção ou buscar essa informação. Quando eu falei lá atrás de você olhar o manual de instrução e olhar que tipo de acessório a sua máquina comporta, é por causa disso. Eu acho esse furo muito grande para esse tamanho de flange nessa máquina. Então você precisa prestar atenção nisso. Veja, vocês viram que dá mais ou menos 2 milímetros só vamos dizer, de remonte, né, da flange em cima do disco. Eu sinceramente acho pouco. Então, procure buscar esse tipo de informação. Não é simplesmente colocar o disco e não se preocupar. O disco precisa estar se você for usar uma bucha de redução, com uma bucha na mesma espessura e um furo condizente aí que a flange sustente, né, o disco com tranquilidade. E o jogo também não pode ter jogo no meio, no furo. Isso é muito importante. Eu estou falando aqui para vocês de uma máquina manual, uma serra circular manual. Mas no caso, por exemplo, da serra de mesa ou da serra de bancada, a indicação e a recomendação é exatamente igual. Você tem que preencher essa diferença de furo, né? A diferença de medida do furo para o tamanho do eixo, para que o disco fique totalmente balanceado e você não tenha problema. As informações que eu abordei hoje aqui podem parecer bem simples, mas elas são importantes, principalmente para quem está começando, quem nunca usou uma serra, nunca cortou madeira na vida. Inclusive, se você nunca cortou madeira na vida, tem essa vontade, passa no nosso site, conhece os nossos cursos de marcenaria e acompanhe o nosso conteúdo semanal. A gente tem live toda terça-feira, às 20 horas, e vídeo postado na sexta-feira, às 20 horas também. Então, acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Coloca lá no seu Instagram, marca a Oficina de Casa, @Oficina de Casa. Só que o seu perfil, se ele estiver fechado, a gente não consegue curtir. Então deixa ele aberto. Eu fico por aqui. Deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!